Vamos ver lá o meu corte no Meteoro Brasil. Vamos lá. Jennifer, ex-esposa do youtuber Leonardo Stoppa, contou em uma live do canal Mídia Livre, acompanhada por Márcia Tiburi, o que realmente aconteceu em seu relacionamento após ficar em silêncio. O ex-colunista do Brasil 247, Stoppa, agora é apoiador de Nicolas Ferreira. Quem vai contar essa história pra gente é o Pedro Zambar. Vamos lá. O Pedro conhece bem essa história, tem bastidores, tem informação. Valeu, Fernando. Beijão, querido. Lembrando de você seguir o Pedro no @drops de jogos, tem canal, tem YouTube, tem Instagram, tem tudo. Vamos lá, Pedro. Meu caro, qual que é o grande paradoxo quando a gente faz jornalismo? Tem que ouvir todos os lados. Só que para dar notícia, né, Lúcio? Você tá chovendo do lado de fora. Quando tá chovendo, você não tem que ouvir dois lados. Você tem que ir para fora e ver se tá chovendo, né? Tem que verificar qual que é a verdade da história. Eu assisti as lives do Leonardo. Eu conheço o Leonardo Stoppa de vista. Eu trabalhei 8 meses para o Brasil 247. Foi um pouco antes da eleição do Bolsonaro. Ele é um youtuber com quase 500 mil de inscritos, que estava desde a fundação da TV 247. E, Lúcio, ele começou a entrar numa militância Red Pill muito errada, botando o rosto da filha dele, menor de idade, dizendo que a mãe estava bloqueando todas as visitas do pai à própria filha. Que eles separaram e eles tiveram uma filhinha juntos antes disso. Ele botava o rosto da filha dele e pede Pix na live, numa suposta militância contra as feministas que o perseguem. Esse cara se declarava de esquerda. Mas, como ninguém ajudou ele, como ele não conseguiu nenhum cargo no governo Lula, ainda bem, ele resolveu, Lúcio, procurar ajuda na marcha do Nicolas Ferreira. Eu tô contando todas essas coisas, gente, porque eu poderia mostrar o vídeo da Jennifer, que é ex-mulher do Stoppa, e mostrar os vídeos dele. Mas eu não preciso mostrar os vídeos dele, eu conto aqui pra vocês o que eu vi. Eu assisti lives e mais lives, ele tomou chuva. E botando o rosto da filha dele, menor de idade, pra pedir dinheiro, Lúcio. Botando o rosto de uma criança. E ele só falava da história. A moça em questão não falava, porque, deixa eu te contar uma questão, Lúcio. Eu não apurei só os vídeos que eu vou mostrar para vocês. Eu conversei com as advogadas da Jennifer. Uma delas é a Bruna Morato, que foi, inclusive, que denunciou a Prevent Senior na CPI da Covid. Eu conversei com a Bruna me mostrou as mensagens. As advogadas da Jennifer ofereceram em diversas ocasiões para o pai se encontrar com a filha e não acontecer a suposta alienação parental. Porque ele alega que a ex-esposa dele faz alienação com a criança. Ela não faz. Eles se separaram porque ela relata uma série de abusos no relacionamento. E ele usa uma suposta ausência da filha para justificar uma ida para a extrema-direita. É verdade, Fernando. E para fazer, sim, uma coisa que muitos chats estão falando aí, os seguidores estão todos decepcionados com ele, desinscrevendo e denunciando. Parece que ele quer se lançar deputado, parece que ele quer se lançar parlamentar. Então não vou mostrar nada do Stoppa. Os materiais estão na internet. Dá para vocês verem no canal dele. O que tem que ser divulgado dessa história, porque ele é a favor dessa lei de alienação parental que provoca abusos contra mulheres, desde abusos sexuais até abusos físicos. Ele é defensor desse tipo de lei e é defensor de um segmento do masculinismo que tentou abafar o que a Jennifer resolveu falar agora, porque assim, quando o pai da filha dela vai para a marcha do Nicolas Ferreira, ela é obrigada a se pronunciar, porque estão fazendo um uso político da filha dela. E aí, o resto é história, gente. Vamos escutar o que ela falou.
E me parece que foi ruim para essa família, porque... Vocês sabem que a gente não fica num relacionamento só com a opressão, né? Não é uma escravidão, mas é um momento de amor, muito amor. Quando a doutora Edna entrou, e primeiro quando a Márcia entrou, e depois, posteriormente, a doutora Edna entrou para me ajudar, para me auxiliar nesse primeiro momento, eu já tinha sofrido várias situações, eu já estava desabrigada. Então, não tem essa história de que a Márcia que ajudou eu me separar, que juntou 50 mulheres e fez a minha cabeça, e aí eu me separei. Não existe essa de feminismo que me separou, né? O feminismo não me deu ferramentas para eu conseguir sair daquela situação. Eu passei por 10 anos de muita opressão. Vocês sabem que a gente não fica num relacionamento só com a opressão, né? Não é uma escravidão, mas é um momento de amor, muito amor, eu te amo, te dá tudo, depois toma tudo, te dá uma rasteira. E são esses baques emocionais que a gente está envolvido dentro do relacionamento, a gente não entende o que está acontecendo. Eu só me sentia extremamente cansada, esgotada e sem energia nenhuma. Então, eu tinha que trabalhar na carreira dele, eu tinha que arrumar a casa, lavar, cuidar da criança, dar para ele a toalha no banho, a comida no prato. É um adulto totalmente disfuncional. Ele assumiu em um vídeo que ele não sabe fazer comida, ele faz miojo, quando a Luísa fica com ele, come miojo, porque é um adulto... Esse é o pai que está separado da filha por conta da ex-perversa, Lúcio. Para virar, e ela vai falar coisas piores, tá? Disfuncional. Aliás, para a galera para as mulheres, sobretudo, que tem gatilho com agressão, cuidado com o que a gente vai mostrar aqui, tá, gente? A gente vai falar de algumas coisas, questões delicadas. Não sabe fazer nada dentro de casa porque é trabalho da mulher. Sofri bullying porque o lugar, a cozinha, né, ele punha o Wi-Fi, era dividido, né, nós morávamos nesse prédio, que é dele, da família dele, gente, e nós ocupávamos 3 andares nesse prédio. Então, um andar era o estúdio dele, a casa, tudo mais, em cima era a cozinha, uma sala e um quarto. E aí, nesse espaço, ele fazia os rebatedores de Wi-Fi e ele colocava Ilha das Flores no meu espaço, no espaço da cozinha. Por quê? Para chamar de lixão. Para chamar do Ilha das Flores, documentário sobre o lixão do Ilha das Flores, era o espaço onde eu vivia. O e-mail que ele me mandava era maldição, então eu era maldição. Então, eu ia sofrendo dentro do relacionamento várias situações em que eu era podada, você não sabe, você tem que estudar, e me passava blocos de coisas para eu estudar, porque eu nunca sabia de nada, eu nunca era boa em nada. E o pior de tudo, que é o trabalho maçante, para que eu ficasse muito cansada e eu também não podia dormir à noite. À noite eu era perturbada também. E no outro dia eu tinha uma criança, então eu não podia dormir nem de noite nem de dia. Então eu estava sempre nesse esgotamento total. Quando eu resolvi me separar, entrei na justiça, né? Dentro desse processo emocional de... Ele vinha e falava que gostava de mim, me dava presente. Então, mesmo nesse período, ele ainda estava tentando me reconquistar. Ainda tinha esses sentimentos. Mas eu nunca conseguia me sentir em paz, apesar de que tinha hora que eu, será que não é? A gente ainda fica nessa confusão. Hoje eu ainda consigo ver, assim, claramente o perigo que eu estava correndo. Só que eu ficava naquela situação. Coisas simples, como, por exemplo, eu peguei a Luísa para o Natal, posso te devolver? Não tem ninguém aqui em casa, posso te devolver? Ele escolheu não ir no Natal e hoje... Lúcio, para não ficar só no que ela está falando, eu vi as mensagens. É exatamente isso, ele não quer ficar com a filha. E pode gravar react, tá, Estopa? Tem os prints. Eu só não vou mostrar nesse corte, porque eu quero ver qual que vai ser a sua reação. Pode contradizer, eu vi os prints. Eu vi não é as mensagens que você posta no seu YouTube. É o que eu vi a conversa completa. A conversa completa não é o que você conta no seu canal. Em um vídeo aleatório que eu recebi esses dias, ele jogou a culpa em mim, que eu que pedi para a criança retornar meia-noite. Eu nunca pedi, eu deixei a criança aí, ele que levasse na família e me devolvesse. Outra coisa, eu nunca fiz alienação parental. Eu sempre levava a Luísa quando ele cismava que não ia mais pegá-la. Eu levava, depois eu comecei a fazer registro, que eu chegava, levava, entregava, a criança subia,
e eu estava ali resguardada com esse material. Então, nunca fiz alienação, nunca proibi em momento algum dele pegar a criança. Isso é mentira para poder ganhar público, para poder fazer essa manipulação pública que ele faz. Ao longo desse período, eu tive isso tem boletim de ocorrência, quem tiver acesso pode conseguir aí. Eu fui atacada por ele dentro de casa, ele chamou a polícia para me coagir, falando que eu tinha arrombado o apartamento, coisa que não existiu. A polícia chegou e foi embora. Logo em seguida, ele tranca o apartamento, me faz várias ameaças, quebra meu celular, me puxa para cima dele, porque ele tinha câmeras escondidas, filmando por toda parte, tudo. Tá prestando atenção, Lúcio? Câmeras, horroroso. quebrar o celular. Depois eu fui descobrindo essas câmeras, e me puxa para frente e fala, tem uma câmera ali, ó, a câmera vai filmar você me batendo, e ele me puxando. Quando eu consegui sair, eu abri a porta, fui para a rua sem telefone e gritei na rua pedindo ajuda. Ninguém me ajudou. Passou uma vizinha da rua de baixo, que nem era moradora de lá, passou de carro e chamou a polícia para mim. Nesse primeiro momento, o irmão dele apareceu e eu falei, isso é um pedido de socorro, não aguento mais conviver com essa pessoa, que hora é uma coisa, hora é outra, essa instabilidade emocional. Eu estava, nesse período, tentando arrumar um emprego, trabalhar, para que eu conseguisse sair daquela residência, alugar um lugar para eu ir. Nesse período, ele sujou o meu nome, eu não consegui alugar lugar nenhum, porque meu nome estava sujo. Ele parou de pagar o cartão de crédito da família, porque como eu trabalhava com a família, né? Ele parou de pagar o cartão de crédito da família. Pedro, você tá sabendo como é que está a posição dele no 247? Eu espero que ele não esteja mais lá. Ele não tá mais lá, tá, gente? Depois o chat do Meteoro, inclusive o Fernando, que está nos assistindo agora, confirmou que sim. Eu espero. E eu confirmei com minhas fontes também. Sinceramente. Eu não sou desses caras que gostam de fiscalizar o vizinho, todo mundo lá é crescido e adulto, mas isso aqui é uma vergonha. Manter um colunista que faz esse tipo de coisa e ainda vai para a marcha do Nicolas, Lúcio. Que foi só aumentando a dívida, eu não tinha condição de pagar, ou seja, eu não tive condição de sair do apartamento. Mesmo eu querendo. Eu passei meses dormindo no sofá, porque a minha ideia, né, dessa parte de cima era sair de lá com a Luísa. Eu pedi nesse dia do boletim de ocorrência, né, que a gente teve essa divergência, né, teve é isso, né, o boletim de ocorrência. Eu pedi o irmão dele para retirar ele de casa, que eu não aguentava mais viver lá. O irmão dele tirou ele de casa. Não teve medida protetiva, não teve nada, que eu achava assim. Ele teve um surto, é um momento, isso vai passar, a gente vai resolver tudo e vai ficar tudo, né, amigável. Mas não foi. Eu fui sofrendo violência psicológica depois, eu tinha que devolver tudo de valor que estava dentro da casa, os equipamentos dele, ferramentas, tudo sobre ameaça dele me processar. Então, ele falava comigo que ia me processar se eu ficasse com o martelo dele. Você é apropriação indébita, e por aí vai. E aí eu ia devolvendo para ver se acabava com aquilo. Eu estava sempre no lugar de ceder para acabar com o conflito, mas o conflito nunca acabava com ele. Era sempre mais e mais e mais. Eu parei de conversar com ele em 12 de março de 2023, porque, ao deixar a Luísa, ele me mandou uma mensagem falando que ele queria uma câmera de segurança que eu tinha pego, porque estava me incomodando. Tirei a câmera e guardei, que também era minha, né? Também era um patrimônio meu. Guardei a câmera. Aí, ele queria aquela câmera, eu falei que não ia entregar. Recebi a Luísa e logo no meu WhatsApp chegou uma mensagem dele falando que ficou sabendo que eu estava vendendo drogas. E se a polícia pegasse, eu iria ter muita confusão, ia acabar com a minha vida e a vida da Luísa. Logo eu, naquele momento, eu fiquei tão nervosa que eu tive hemorragia. Comecei a procurar pela casa para ver se ele já tinha plantado alguma coisa em algum lugar. E no dia seguinte, eu fui pedir a medida protetiva. Essa é a história, Lúcio. Entendeu porque eu não estou mostrando nada do estopa aqui? Uhum.
A versão dele tá no canal dele, tá, gente? Eu não estou nem escondendo onde está a outra versão da história. A Nathalie Macedo, que é colunista lá do DCM, escreveu isso aqui. De progressista álibi, Léo Stoppa vira peça útil para a extrema-direita. Vamos ler aqui rapidinho. Jornalista e influenciador Leonardo Stoppa, depois de anos de análises políticas progressistas, decidiu caminhar ao lado de Nicolas Ferreira na passeata golpista, que, como sabemos, terminou mal. Ele, ferrenho crítico da direita, construiu sua imagem pública no campo progressista e agora se associa ao principal nome jovem do bolsonarismo. Como justificativa, ele afirma que participou de uma caminhada em defesa das pessoas presas por tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023, alegando estar defendendo as pobres vítimas do Estado, pais e mães afastados dos filhos e, portanto, das próprias crianças. Essa narrativa não se sustenta. Quem participou da trama golpista sabia das consequências. Não se tratam de vítimas ocasionais, mas de agentes de um projeto que atacou a democracia. O DCM vai mais numa linha de fazer a crítica política. E detalhe, né, Pedro? Só para complementar aí o que a Nathalie falou, boa parte dos presos do 8 de janeiro já estão em prisão Vamos pingar, gente, 185. domiciliar ou com outro tipo de pena. Então essa narrativa aí não cola. Não. Aí tem uma coisa só que eu queria mostrar antes de encerrar o corte. Eu só vou tomar um pouco de cuidado. Como é que é? Lula... Foi uma coisa que estava de fora do roteiro. Ele deve ter tirado o vídeo do ar. Mas tinha um vídeo antigo dele que ele dizia que o Lula tinha sido afetado por raios gama na época que ele estava preso. Eu estava tentando encontrar esse vídeo. Até mesmo na questão das análises políticas, acho que o Stoppa sempre foi fraco. Agora, essa história pessoal dele, do relacionamento dele, que obviamente é uma coisa que deve ser resolvida entre eles, isso mostra muito sobre o caráter dele, né, Lúcio? Raio gama, tô até agora tentando entender que argumento é esse. O Lula vai virar o Hulk, por acaso? Brincadeiras à parte... desculpa, Pedro, pode falar. Imagina. Não, pode falar, vai lá. Brincadeiras à parte, esse depoimento da Jennifer, e como o Pedro falou, eles vão resolver isso na justiça. O depoimento da Jennifer traz um ponto que eu queria destacar aqui, Pedro, sobre o quão importante é a independência financeira para mulheres, né? Uhum. Quando casos de abusadores, muitos abusadores se utilizam da dependência financeira das mulheres para mantê-las em casa, mantê-las num casamento abusivo e tóxico, porque elas não têm para onde ir, não tem nenhum tipo de economia, não tem muitas vezes nem conta no banco, porque a conta ou é conjunto ou é a conta do marido, não tem emprego, né? Não tem nenhum tipo de sustento, uma forma de sustentar a si e a sua família, às vezes nem tem parente também a quem possa socorrer. Então, a independência financeira é também uma forma de lidar com abusos, né, para que não aconteça o que a gente ouviu que a Jennifer depõe ali, né, que diante de um abuso, ela não tinha nem como se sustentar, ela não tinha como abrir uma conta, ela não tinha como fazer um financiamento, um aluguel, alguma coisa assim, porque o nome estava sujo, porque dependia do cartão, da família, né, que ficava aos poderes, segundo ela, do rapaz. Então, é importante que a gente olhe para isso, desse recorte de depoimento também, entenda que é importante, sim, para as mulheres terem sua independência financeira, mesmo que o casamento seja perfeito, tá? Pelo menos é o que eu entendo que faz sentido. Pedro, ficamos por aqui? Tem algo a mais que queira trazer? Não, só uma última coisa. Desconfiem muito nessas pessoas que vão com esse discurso anti-identitário. Isso é uma praga que está dentro da esquerda. É evidente que a análise marxista e a análise de classe ela é fundamental, mas eu não consigo confiar, Lúcio, em quem usa uma criança menor de idade para fazer campanha política na internet. Para mim, isso é a coisa mais chocante e é o alerta vermelho que a galera que está acompanhando ele já devia ter se tocado. Tá, não dá razão para esse cara há muito tempo. Antes dele ter ido fazer a passeada do Nicolas. Não se faz isso com criança, gente. Fala, galera da Folha TV. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui.
E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!